Olá, eu sou o Bruno Queregati e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre dados estatísticos, organização e tabelas. Abordaremos os 7 passos fundamentais para se obter, tratar e interpretar os dados estatísticos. Bom, pessoal, vamos recapitular primeiramente o que são os dados estatísticos, né? O dado estatístico, pessoal, nada mais é do que a informação que a gente quer obter através de uma pesquisa de uma amostra ou através de uma pesquisa em uma população como um todo, tá? Esse dado ele pode ser quantitativo, que é uma informação numérica, ou um dado qualitativo, onde ele é uma informação não numérica, tá certo? Então lembrando que antes de qualquer coisa, né, de se realizar a pesquisa, a gente precisa saber o que a gente vai perguntar. Tá certo? Qual é o dado estatístico que a gente quer obter de resposta? Pode ser mais de um, às vezes você aproveitar a pesquisa, você faz 2 ou 3 perguntas para você ter um levantamento aí de 3 dados para se analisar, tá certo? Mas ao menos um a gente precisa ter definido, tá certo? E aí a partir dele a gente define 7 passos fundamentais para a gente executar uma boa pesquisa ou uma boa análise estatística, tá certo? Começando com o número 1. Que é basicamente o quê? Definir o problema. É o ponto que eu estava comentando com vocês. É o quê? Falar qual que é a minha variável, qual era a pergunta que eu vou fazer, tá certo? Se eu vou fazer mais de uma pergunta, se eu vou ter um formulário onde as pessoas vão respondendo e a pessoa vai perguntando, que nem aquelas de rua, né? Que a pessoa fica lá anotando tudo que você vai responder, ou se vai ser uma pesquisa por telefone, se vai ser uma pesquisa por uma enquete pela internet, tá certo? Você define aí o problema em questão, o que vai ser perguntado, tá certo? E aí, a partir disso, você define o passo 2. Então, definiu qual é o problema, qual é a abordagem de pesquisa que você vai fazer, você começa um planejamento. Bom, como eu vou coletar esses dados? Se eu vou fazer uma pesquisa pela internet, o meu site comporta quantos acessos simultâneos para que eu não tenha nenhum problema do site cair quando as pessoas estiverem respondendo? Ou se é uma pesquisa com pessoas que vão fazer as perguntas na rua, essas pessoas já foram contratadas, quanto que elas vão custar, porque essas pessoas recebem para fazer esse tipo de serviço. Ou eu vou subcontratar uma empresa que vai coletar esses dados para mim, por exemplo, um instituto de pesquisa, né? Ou se é uma pesquisa por telefone, eu vou ter pessoas suficientes para fazer a ligação, o meu custo atrelado a essa ligação. Então tudo isso passa por quê? Pelo planejamento. Como eu vou fazer a minha pesquisa? Quantas pessoas eu preciso, quanto tempo eu vou levar para fazer essa pesquisa? Eu preciso fazer essa pesquisa em 15 dias. Né? Pega a pesquisa eleitoral, por exemplo, geralmente a pesquisa eleitoral é feita em 2 dias. Então, para fazer em 2 dias, quantas pessoas eu preciso? Tá certo? Tudo isso passa pela fase de planejamento. Isso como qualquer trabalho, né, pessoal? Você vai fazer um projeto, alguma coisa, você tem que ter um planejamento prévio para saber o que você vai fazer, tá certo? Passo 3, coleta de dados. Aí chega aquele momento que mais ou menos todo mundo pensa que é o momento inicial, né? Mas vocês percebam que tem 2 passos antes da gente fazer o quê? A coleta de dados. Que aí sim, as pessoas estarem lá recebendo as informações, procurando as pessoas dentro da amostra que você definiu. Então, às vezes você tem uma amostra onde você tem que ter, por exemplo, 50% homens, 50% mulheres. Então, você vai fazendo a coleta e verificando, olha, eu já tenho uma certa quantidade de homens, eu preciso entrevistar mais mulheres para dar os 50%. Ou ao contrário, ou num determinado dia você só entrevistou mulheres, no outro dia você precisa compensar e entrevistar os homens para ter a proporção da amostra esperada. Então, essa fase você vai lá coletando um monte de informações, né? Às vezes até mais do que você precisa, para depois você ir para o passo 4, que é a crítica dos dados. Ou seja, tudo que eu coletei foi suficiente para poder responder a minha pergunta da pesquisa? Faltou? Eu precisava entrevistar 2.000 pessoas, eu entrevistei 1.800. Então eu preciso entrevistar mais 200 para completar a minha amostragem. Essas 200 que estão faltando, qual é a proporção? É a proporção da minha população ou eu acabei entrevistando mais de um determinado segmento e falta do outro? Tá faltando um certo segmento, então vamos lá conversar com esse segmento que está faltando. Tudo isso vem do quê? Da crítica dos dados. Então você já tem a coleta, você já tem uma noção do que foi feito, mas você precisa agora o quê? Refinar esses dados, coletar dados faltantes ou até mesmo, pessoal, descartar dados em excesso. Às vezes você coletou tantos dados de uma determinada pesquisa que você fala, não preciso de tudo isso, eu preciso só de um recorte de um determinado tamanho. Então você acaba também descartando dados. Tá certo? Às vezes uma pessoa que coleta a sua pesquisa também fez o procedimento errado. O que você tem que fazer? Descartar esses dados ou refazê-los ou simplesmente tirá-los da sua amostra. Tá certo?
Então esse é o passo 4. Passando o passo 4, meus dados estão ok, estão tudo certinho, eu posso fazer agora a apuração dos dados. Então agora eu vou contabilizar a minha pesquisa. Então se é uma pesquisa, por exemplo, de preferência de produto, eu vou lá separar quem preferiu o produto A, quem preferiu o produto B, começar a segmentar quantos homens preferiram o produto A, quantas mulheres preferiram o produto B, e você começa a fazer a separação das informações, para que você tenha um quadro geral, né? Vou falar daqui a pouquinho também como a gente separa essas informações e organiza elas, para que você possa ir pro passo 6, que é você expor esses dados. Então esses dados vão ser colocados e apresentados de alguma maneira, para você poder enumerar, poder falar, olha, a pesquisa mostrou essa informação, essa informação, essa informação, como que você vai fazer isso? Você tem que expor isso de uma maneira didática, de uma maneira que você consiga explicar e as pessoas consigam entender, para que finalmente você finalize a sua pesquisa através da análise e a interpretação deles. Baseado nessa pesquisa, perceba-se que as mulheres preferem muito esse produto A. Então, a empresa que vende esse produto A vai trabalhar muito bem o público feminino porque eles estão preferindo esse produto. Então, é uma base de vendas muito boa. Ou pode ter uma outra interpretação. A gente gostaria de chegar esse produto também no público masculino. Então, a gente precisa reforçar as campanhas de publicidade para que a gente possa vender também mais vender mais no público masculino. E aí, por exemplo, a gente toma umas medidas corretivas, faz e depois de um ano você pode refazer essa pesquisa e aí comparar um resultado com o outro, tá certo? Então a pesquisa no final, pessoal, ela tem que te dar uma resposta. O que eu quero saber? Eu quero saber se o meu produto está sendo bem aceito. E aí, por exemplo, você viu lá, o meu produto está sendo bem aceito por mulheres, mas não está sendo aceito por homens. Então eu preciso fazer alguma mudança aí para que ele seja aceito por todos. Tá certo? Então a estatística trouxe essa resposta para vocês. E aí perceba, pessoal, que você tem que passar sempre cada passo. Então eu tenho que definir minha pergunta, eu tenho que planejar, eu tenho que coletar os dados, ver se esses dados estão bons, aí eu organizo esses dados, mostro esses dados e chego numa conclusão. Tá certo? Então quem se interessar por estatística, quer aprofundar um pouquinho mais sobre estatística, guardem esses 7 passos, porque se você for estudar muito estatística, você com certeza vai passar por eles com bastante frequência, certo? Bom, vamos falar um pouquinho dos passos 3 e 4, que é a parte lá de coleta, 3, 4 e 5, vai? Coleta, organização, crítica e exposição dos dados, tá certo? Como eu pego esse monte de dados, esse monte de resposta que a gente tem das nossas pesquisas e organizo isso para ter uma informação visível, que eu consiga tirar alguma conclusão, tá certo? Uma das principais ferramentas que tem, né, pessoal, que a gente vai trabalhar é a boa e velha tabela, né? A tabela, pessoal, é uma ferramenta importantíssima dentro da estatística e vocês do ensino médio vão saber muito bem, porque quem fizer Enem, por exemplo, vai ter tabela na prova a rodo, né? Porque o Enem cobra muito isso, das pessoas verem uma organização de dados e responder através delas. Tá certo? Então é importante a gente saber o que é uma tabela e eu vou passar para vocês aqui os elementos principais dela para que você construa sempre uma boa tabela e ela também seja uma coisa didática, uma informação que você consiga bater o olho e falar, olha, eu estou conseguindo extrair alguma coisa de útil desses dados organizados numa tabela. Tá certo? Então, resumidamente, a tabela é um quadro. Ela resume esse conjunto de informações que você coletou de uma estatística, por exemplo. Tá? Então vamos lá, pessoal. Quais são os elementos fundamentais aí de uma tabela? Primeiro deles, pessoal, é um título. Por quê? Para você saber quais são aqueles dados. Então respostas da minha pesquisa do dia 22 de janeiro. Aí você tiver, por exemplo, uma pesquisa no dia 15 de fevereiro, você também vai ter a mesma tabela. Só que aí você vai colocar o título resultados da pesquisa de 15 de fevereiro. Então o título, ele diferencia os dados que você está trabalhando. Não necessariamente você vai olhar os dados. Só o título ali já mostra para você o que tem nesse quadro, nessa tabela. Certo? Aí tem o cabeçalho. O que é o cabeçalho? É a primeira linha da tabela. Tá? É onde você descreve as informações que você vai colocar nela. Então, nesse exemplo dessa tabela, os internautas do mundo, ou seja, a proporção de pessoas que utilizam a internet em determinadas regiões do mundo. Então, no cabeçalho, o que a gente tem? Os internautas, ou seja, quais são as localidades onde a gente está fazendo o levantamento, e na coluna da direita, a porcentagem, ou seja, a informação em si, a informação numérica. Então, você consegue ler através do cabeçalho onde que está a informação que você precisa, tá? Próximo é a coluna indicadora, que é o quê? A primeira coluna, geralmente, tá? Ela é a coluna que vai te dar a informação, tá?
Tá? Então, por exemplo, os internautas da América Latina, Canadá e Europa Ocidental, eles totalizam 12,5% do número de internautas do mundo. Então, essa é a informação que a gente extrai. Dentro dessa região onde está o Brasil, né, América Latina, o Canadá e a Europa Ocidental, que aí a gente pega lá o trecho de Portugal, Espanha, né, Alemanha, totalizam 12,5%. Aí olha que coisa interessante embaixo, ó. Só o Japão, pessoal, é 9,6% de todos os internautas do mundo. Então, ele é um país tão com quantidade de pessoas que utilizam a internet que ele acabou sendo um dado separado. Ele não entra, por exemplo, na Ásia, né? Que o Japão está na Ásia, mas ele entra na linha de baixo, ó. A Ásia e a Oceania está 18,9%, tá certo? Então você pode pegar a tabela e ir interpretando as informações. E geralmente nessas tabelas onde a gente tem porcentagem, você geralmente tem a última linha onde está o quê? O total, que totaliza o quê? 100%, certo? Aí você tem que verificar se a soma está 100%. Então quando você faz aquela crítica dos dados, né? Quando você está fazendo esse levantamento, está fazendo uma análise de porcentagem, isso de alguma hora tem que dar 100%. Você tem que somar tudo e totalizar 100%, ok? Corpo da tabela, pessoal. O corpo da tabela em si, eu mais ou menos já tinha explicado, já estava explicando para vocês, né? É onde você coloca as informações e os dados, ou seja, a coluna indicadora coloca o dado que você está analisando e na coluna seguinte você tem o valor aqui, nesse caso, numérico, através de uma porcentagem, tá? E aí esse corpo da tabela pode ser feito através de linhas ou através de colunas. Nesse caso aqui, definido como linhas, né? É como se fosse linha de caderno mesmo. Você vai separando um dado entre uma linha e outra. Porque aí você também pode falar, certa informação está na linha 5 da tabela. Então, existem algumas tabelas também que, ao lado da coluna indicadora, ela numera quais são as linhas. Então, tem linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Ah, essa informação que você está procurando está na linha 4. Então, você conta lá as linhas ou vê o valor numérico e consulta e pega a informação que você precisa. Tá? E aí, quando você tem a informação que você precisa, você também tem aquilo chamado de casa ou célula. Ou seja, é o quadradinho da tabela. É onde está o valor numérico ou onde está a informação. Então, numa determinada linha e numa determinada coluna, você tem a casa, tá certo? Quem gosta de planilhas também, lida com planilhas, né? Principalmente aí o Microsoft Excel, que talvez seja o mais conhecido em termos de trabalho de planilhas, como é que o Excel chama o quadradinho lá onde você põe a informação? De célula. Porque o Excel nada mais é do que uma tabelona gigantesca onde você organiza os dados, tá certo? Então perceba que a tabela é uma ferramenta muito genérica e ela consegue também agrupar quantas informações você precisar. Então é uma excelente ferramenta aí para vocês dominarem e utilizarem para organizar as suas informações, tá bom? E aí, para finalizar, pessoal, tem as coisas importantes mais da parte de estética da tabela. A primeira delas é a fonte. Né? Então, geralmente você está lá formatando no computador, existem inúmeras fontes, às vezes o pessoal diferencia a fonte do título e da coluna indicadora em relação aos dados. Tem pessoal que gosta de trabalhar com destaque, colocando em negrito, itálico, sublinhado as informações da coluna indicadora, tá certo? Ou da linha mesmo de cabeçalho. E aí pinta também a célula ali da primeira linha em uma determinada cor, que nem essa que está em laranja. Então aí fica uma questão mais de estética. Às vezes tem uma empresa, né, que tem um padrão de cores, um padrão de marketing, de apresentar as informações. Então, ó, todas as minhas tabelas têm que seguir as cores laranja, azul e branco, por exemplo. Então você monta uma tabela seguindo a norma da empresa, as cores e tudo certinho, tá? E aí as notas, pessoal, por exemplo, você colocar da onde você extraiu esses dados, às vezes os dados não são seus, você referencia de alguma coisa, então as notas e chamadas trazem isso, né? É mais ou menos como se fosse uma revisão bibliográfica. Ah, peguei essa tabela de um livro, peguei essa tabela de um jornal, então você está revisando uma informação que já foi passada anteriormente. Quando é a sua tabela que você está montando, geralmente ali no máximo você coloca elaborado pelo autor, no caso se você está apresentando, né? Ou às vezes você nem coloca nada. Então, resumidamente, fica no título e no corpo geral da tabela, tá certo? Bom, pessoal, e agora vocês vão ver um vídeo sobre construção de tabelas, tá? Uma metodologia bem simples, onde vocês vão criar o passo inicial aí para vocês aprenderem a organizar as informações. Roda aí, pessoal. Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito de dados em tabelas e gráficos. E, para isso, vamos realizar uma pesquisa na prática. Aqui nós temos a professora Joana e ela fez uma pesquisa com sua turma. E ela quer saber a disciplina favorita de cada aluno. E ela perguntou a cada um e foi anotando em seu caderninho. Os que gostam de matemática são esses alunos aqui. Os que gostam de português são esses alunos,
E os que gostam de ciências são esses alunos aqui. Ou seja, ela fez uma pesquisa, uma investigação a respeito da disciplina favorita. E vamos ajudar a professora Joana a organizar esses dados através de uma tabela? Eu posso começar aqui construindo a minha tabela, e aqui eu posso colocar a minha disciplina, que vai ser uma variável categórica. Isso porque aqui nós vamos ter matemática, português e ciências. E aqui eu posso dividir os meninos e colocar aqui as meninas. E eu ainda posso colocar o total aqui. Eu acho que aqui fica bem claro. As disciplinas, elas são variáveis categóricas, ou seja, elas são categorias, qualidades. E os meninos e as meninas são variáveis numéricas, porque nós vamos nos referir às quantidades. Então, vamos lá. Analisando a lista da professora Joana, nós temos as crianças que gostam de matemática, que são a Júlia, o Roberto e a Larissa. Então, nós temos um menino e duas meninas que gostam de matemática. Na disciplina de português, nós temos a Lorena, a Amanda, o Ricardo, o Felipe e o Nicolas, sendo que nós temos uma e duas meninas que gostam de português e 1, 2 e 3 meninos que gostam de português. Agora, se nós olharmos para a disciplina de ciências, nós temos a Elaine, o Newton, a Sofia, a Rebeca, o Gerson, o Gabriel e a Bruna, sendo que de menina nós temos 1, 2, 3 e 4 meninas. Então, 4 meninas gostam de ciências. E os meninos, nós temos 1, 2 e 3 que gostam de ciências, sendo que nós temos um total de 7 meninos e temos um total de 8 meninas, que dão um total de 15 alunos. Além disso, se nós olharmos essa linha aqui, nós temos um total de 3 alunos que gostam de matemática. Se nós olharmos a segunda linha, nós temos um total de 5 alunos que gostam de português. E, por fim, se nós olharmos a terceira linha, nós temos um total de 7 alunos que gostam de ciências. Eu ainda posso colocar aqui como total de alunos, né? Tá vendo? Essa organização em tabela, ela nos ajuda a tirar várias conclusões. Você pode ver quantos meninos gostam de matemática, quantos gostam de português, quantos gostam de ciências, ou quantas meninas gostam de cada uma das disciplinas, o total de meninos de uma turma, ou o total de meninas, ou o total de alunos dessa turma, né? Ou até mesmo quantos alunos gostam de matemática, quantos alunos gostam de português e quantos alunos gostam de ciências. Essa organização é muito mais precisa do que essa organização. Por isso, é importante saber organizar os dados em uma tabela para que a nossa conclusão seja mais precisa. Bom, pessoal, e eu vou deixar agora, para finalizar a aula, uma frase de reflexão para vocês, que diz o seguinte, ó: os dados realmente impulsionam tudo o que fazemos. Essa frase é do Jeff Weiner, tá certo? Então, a gente chega ao fim de mais uma videoaula, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber mais informações a respeito de tabelas, consultem o nosso Saiba Mais. Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau!